Este é o nosso programa Sociedade Destaque. Novamente conversando com você, tratando de fatos da atualidade e abençoando a sua vida. Fique aí, fique conosco. Aguenta firme, não desista, continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a tua vida e te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor e te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada aos teus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Olha, agora eu quero fazer uma breve leitura bíblica com você. Nós estamos caminhando para o período da Páscoa, não é? A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, e todo mundo do cristianismo já está refletindo sobre isso em função da data que se aproxima no nosso calendário. Eu quero lembrar apenas um texto bíblico de Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 27, diz o seguinte: seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam. Depois nós vamos encontrar um outro versículo, um pouco mais na frente, que diz também da seguinte forma, o versículo primeiro do capítulo 24.
Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas, as mulheres, ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E antes ainda, o versículo 55 do capítulo 23 de Lucas, nós temos: as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Eu li aqui 3 versículos falando das mulheres, quando do sacrifício de Jesus, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Eu quero chamar a sua atenção porque parece que há um espaço entre a prisão de Jesus e a ressurreição de Jesus, onde a Bíblia não faz referência, basicamente não faz referência aos discípulos, salvo um momento a um só discípulo, quando Jesus diz: olha, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, mulher. Fora disso, uma referência aos discípulos, mas há muitas referências às mulheres que seguiam a Jesus. As mulheres, portanto, pelo menos nesse contexto, é um exemplo de perseverança, de fé e de dedicação. Penso que nós precisamos, de alguma forma, nos inspirar na determinação, na fé, na confiança dessas mulheres. Elas não afastaram de Jesus um só momento. Quer seja durante a sua prisão, elas acompanhavam de longe. Quer seja durante o seu sacrifício, elas acompanhavam. Quer seja durante o momento em que Jesus foi sepultado, conseguiram uma sepultura nova para Jesus, e foram elas que foram conferir onde era a sepultura, onde colocar o corpo do mestre. E depois, quando a ressurreição, foram elas as primeiras a ir ao sepulcro, testemunhar a ressurreição e noticiar a ressurreição aos apóstolos. Eu quero louvar a Deus pela vida dessas mulheres, pela perseverança delas, pela determinação, e que elas possam servir de estímulo para que eu e você sirvamos a Jesus com a mesma determinação, com a mesma confiança, com a mesma obstinação. Agindo assim, nós seremos vitoriosos do Senhor. O Senhor não despreza, o Senhor não deixa aqueles que o servem, que confiam nele com tanta determinação. Que essa determinação possa alcançar a sua vida, a sua família, que você sirva o Senhor também dessa maneira. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, porque ela, Senhor, nos inspira a te servir. É a tua palavra, ó Deus, que acrescenta-nos a fé. Pai querido, que nós possamos nos espelhar no exemplo dessas mulheres que eram determinadas e que amavam o Senhor intensamente. Que nós também possamos amar o Senhor Jesus de forma intensa, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Renova-nos a fé, Senhor. Renova-nos a esperança e faça com que cada um de nós cresçamos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar com você sobre a última operação da Polícia Federal, Carne Fraca. Vi muita gente censurar a Polícia Federal. Eu quero aplaudir. A Polícia Federal não jogou o sistema do Brasil agropecuário na vala comum. A Polícia Federal, quando veio a público dar resultado da operação, disse: olha, é o frigorífico tal, no endereço tal, é o servidor fulano de tal, absolutamente irresponsável. Não vi nada de mais nisso. Não disse que era todos os frigoríficos, não deixou nada indeterminado. Meus aplausos à Polícia Federal, agiu com responsabilidade. Se algum setor da mídia tentou fazer muito barulho em cima disso e passou a impressão de que todo o setor da carne, da proteína no Brasil está comprometido com desvio de conduta, que responda por isso. A Polícia Federal fez e está fazendo a sua parte com acompanhamento do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, que decretou a busca e apreensão, prisões, condução coercitiva. Ninguém foi irresponsável. Agora, quem foi responsável? Servidores do Ministério da Agricultura, que tinham o papel de fiscalizar, de inspecionar, e não o fizeram. Cobraram vantagem para se omitir. Agora, não foi qualquer servidor do Ministério da Agricultura. A Polícia Federal disse: é o fulano de tal, é o fulano de tal e é o fulano de tal. Esses precisam ser punidos. Agora, evidentemente que o mundo que compra a nossa carne também precisa agir com responsabilidade.
Não é porque houve um desvio pontual, embora grave, que o mundo agora vai romper os contratos com o Brasil e deixar de importar, de comprar a nossa carne, que é de boa qualidade. E isso não é concebível. Tenho observado que o presidente Michel Temer, o ministro da Agricultura, o ministro da Indústria e Comércio, o ministro das Relações Exteriores, estão fazendo um grande trabalho para que a verdade, somente a verdade, possa prevalecer. E prevalecendo a verdade, certamente não haverá maiores prejuízos para o comércio internacional da carne brasileira. Não é? É muito importante que todos nós possamos agir com responsabilidade nesse episódio, não é? Separando o joio do trigo. Quem deve, quem errou, responde. Agora, o produtor não errou. Os frigoríficos, na sua grande maioria, não erraram. A grande maioria dos fiscais, auditores, né, sanitaristas do Ministério da Agricultura não erraram. Esses não devem ser punidos. A gente precisa ter clareza acerca disso. Agora, não dá para que, em nome, então, da proteção ao mercado, a gente continue colocando debaixo do tapete aqueles que agem de forma errada, com irresponsabilidade, de forma corrupta. Não dá, não é? Eu quero, portanto, aplaudir as autoridades brasileiras por ter agido com absoluta responsabilidade. E quero aplaudir todo o mercado da proteína brasileira, todos aqueles que agem com responsabilidade, que é a maioria absoluta, não é, dos nossos frigoríficos, dos nossos produtores, que agem com absoluta responsabilidade, inclusive no plano sanitário. Sejamos responsáveis e fiquemos atentos. Encerrando o nosso programa, eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Obrigado pela sua participação, você e a sua família que nos acompanha sempre. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.